Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Raissa, eu sou psicanalista e mestre em psicologia. Eu sou Osvaldo, sou mestre e doutor em antropologia social e também sou psicanalista. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Só Ladeira Abaixo, esse podcast onde eu e minha amiga Raissa a gente conversa igual comadres, a gente faz associação livre, tentando entender fenômenos do contemporâneo, da cultura pop, temas atuais, pela ótica psicanalítica, um pouco antropológica. E hoje a gente vai falar como é que fica essa ideia de autoria depois da inteligência artificial. Porque eu acho que a gente está num momento que a gente vai caminhando culturalmente para um lugar que cada vez mais a gente é empresário de si mesmo, né? Vendida essa ideia de marca, e a inteligência artificial ela dá uma certa onipotência, porque agora eu posso saber mais coisas mais rápido, eu posso diminuir o meu tempo de tarefa e eu posso acessar domínios que antes eu não acessava, né? E o quanto isso vai trazendo implicações também. Eu acho que tem uma certa ponto, fio condutor, narrativo, o que seja, que a gente tem feito na temporada até agora, que a gente está observando um certo processo das redes sociais, da lógica do algoritmo, das bolhas narcisas, como a gente colocou no primeiro episódio, um processo de individualização. E a inteligência artificial, eu tenho a impressão de que radicaliza um pouco esse processo de individuação, porque você não pede mais ajuda. Eu não vou no nutricionista, eu peço para a inteligência artificial fazer uma planilha de dieta para mim. Né? Eu não vou no médico, eu peço para a inteligência artificial me falar o que é essas dores que eu estou sentindo. Eu não vou no psicólogo, no psicanalista, o que for. Eu faço terapia online. Então, existe um lugar... Isso tem um assunto de muitas camadas, a gente sempre pega essa nuance pela veia psicanalítica, mas existe um lugar da precariedade, nem todo mundo tem a condição de terceirizar um determinado tipo de serviço. Acho que isso é um ponto muito importante para ser colocado, né? Mas também há pessoas que têm condição, por exemplo, usam desse recurso porque é esse lugar que a inteligência artificial dá do superpoder. E a gente vai virando um microestado, né? E que tem ali as suas microgerências, e que a gente acaba tendo essa parcela de uma onipotência de que a gente acha que a gente consegue fazer tudo. Então, fazer um site ficou mais fácil, criar uma imagem, né, no Canva, fazer uma apresentação, que foram facilidades que a inteligência artificial trouxe, mas aí o quanto é o impacto disso para uma ideia de autoria e uma parte muito perfeitinha, porque o que eu tenho sentido, e sendo uma pessoa que consome muita literatura, é muito identificável quando um texto é escrito pelo ChatGPT, por exemplo, né? Tanto pela sonoridade, então o encadeamento sonoro mesmo, enquanto você está lendo aquilo, quando palavras específicas, coitada, a travessão ficou com uma culpa nisso aí também, que agora tudo que é travessão, aquela travessão deste tamanho, falam que é o ChatGPT. Logo eu que uso muito travessão, Logo eu que gostava da travessão, agora eu não uso mais travessão. Tem um recurso também que é de uma espécie de estilística de como o ChatGPT escreve, né? A imagem também, a cor. A cor é específica das imagens que são produzidas, né? Mas eu digo de uma estilística de oposição que o ChatGPT faz tanto. Não somente isso, mas também aquilo. O ChatGPT ama essa construção de frase, né? Mas eu acho que isso também implica num lugar de que o ChatGPT ele ajuda muito no sentido de produções de legendas, de textos mais curtinhos, rapidinhos, ou sistematização de ideias, ou fazimento de planilha. Não demonizar a inteligência artificial de forma Exato, eu acho que a gente tem um destino importante que as inteligências artificiais dão, mas aumenta muito a quantidade de trabalho que a gente tem, por vários motivos. E, numa certa medida, aumenta a nossa preguiça de pensar em alguns assuntos que eu acho que tem uma função muito boa da inteligência artificial, que é a função estagiário, com todo respeito aos estagiários. Mas é aquilo que não demanda, às vezes, não demandaria uma autoria, uma criatividade muito grande, de uma sistematização, de uma organização, de um roteiro, de fazer uma referência bibliográfica. Isso, acho que a inteligência artificial vem para poder poupar tempo e tem essa função. Agora, quando vai para a parte criativa, o quanto eu fico pensando de uma inibição da própria criatividade, aquilo de que às vezes eu
preciso dar um tempo do texto para eu poder voltar a ele e escrever de novo, do processo criativo que demanda ócio, né? E aí a pressa da inteligência artificial, ela vai tirando esse ócio. Cara, o ócio... Eu fico imaginando dinâmicas de trabalho no contemporâneo. Eu acho que se vocês vivem algo do tipo, compartilhem com a gente, mas de um espaço de tempo, uma certa dimensão de como problemas eram resolvidos até 5 anos atrás e como problemas são resolvidos hoje, né? Então, quer dizer, talvez sugerir uma questão, a gente trabalha num cenário hipotético, a gente trabalha num escritório e aí a gente tem que fazer um relatório. Talvez esse relatório antes demandava da gente 1 ou 2 dias, conversas com equipes diferentes para entender pormenores desse relatório. Hoje, talvez um trabalho de 2 dias virou um trabalho de meia hora. Uhum. Ou seja, você produziu o que você produziria em 2 dias, em meia hora, 1 hora. E aí você tem mais um dia inteiro e o outro dia seguinte para fazer o quê? Para produzir mais. Uhum. É uma aceleração brutal que te tira o vínculo de vou lá no setor não sei o quê para conversar, aí toma um café e tal. E aí você conversa com fulano e aí vocês descobrem coisas que talvez vocês não sabiam um do outro, da relação, ou da sua relação com a empresa, ou com a atividade que vocês dois estão fazendo, mas vocês não tiveram tempo ainda de conversar sobre aquilo, porque você foi ali perguntar uma coisa pontual sobre um relatório que você está produzindo, querendo saber mais informação. Olha o que a gente está perdendo com esse tipo de facilitador com a inteligência artificial. A gente perde a relação, a possibilidade de conversar e toda a dimensão autoral nesse processo de produção de texto, enfim, e um produtivismo brutal. Para quê? Para quem? Para que produzir tanto, né? E tem uma outra pira que eu sempre faço esse exercício de futuro numa certa medida, porque me angustia, e aí, mais uma vez, não demonizando a inteligência artificial, mas a gente está num período de uma escala geométrica, né? Se a gente para poder pensar quando foi lançado o primeiro iPhone, o que a gente tinha acesso de rede social em 2011 na ponta da mão e o que a gente tem hoje em 2026, isso me assusta muito. E uma coisa curiosa, acho que você nem sabe disso. O meu pai trabalha, né, com a parte de inteligência artificial também. Meu pai é professor acadêmico e ele é da área de ciência da computação. Há 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás, o meu pai estava fazendo um software que já tinha essa parte de otimização de inteligência artificial e aí ele me colocou, né, quase como uma estagiário para poder quantificar palavras da língua portuguesa que tinham um duplo sentido para uma determinada marca. E aí, por exemplo, foda. Né? Psicanálise é foda. Isso tem uma interpretação tanto positiva quanto negativa. E a gente tem várias palavras assim na língua portuguesa. E o quanto isso era um trabalho que você tinha que, assim como a inteligência artificial hoje é alimentada, mas é alimentada de uma outra forma, era alimentado até de uma maneira artesanal. Né? E o quanto... Um pouco mais de 10 anos depois, olha o lugar onde a gente está. Então, quando eu faço um exercício de futuro e eu penso daqui os próximos 10 anos, de pensar como é que vai ser a tecnologia, a gente não consegue prever. Porque está sendo numa escala geométrica e é isso que você está falando. Cada vez a gente está trabalhando mais, porque esse trabalho que demandava mais tempo, ele é poupado. A gente, na nossa fantasia, é mais produtivo, mas isso tem um custo, que a gente sempre paga. Às vezes a gente paga com a alma. A gente está mais cansado. A gente está pagando com a alma. Porque é isso, porque você se tornou aquele que vai fazer sua dieta conversando com o ChatGPT. Você é o responsável por saber se aquele psi é bom ou não, se aquele médico é bom ou não. Você é o responsável, você é o responsável, você é o responsável. Onde está o laço? Cadê a comunidade? Cadê as crianças que cresciam na rua, ficar na casa da tia não sei quem, da vizinha, né? Cadê essa lógica de aldeia? De um espaço de comunidade em que a relação acontece no ócio, no intervalo. A gente é feito de gente. E esse é o lugar. A gente pode ir se dividindo, ou ser gente demais e não poderia ser tanta gente assim. Tem que tirar uma pessoa ou outra, tem que tirar uma característica ou outra. Beleza, o processo analítico vai dando conta disso, né? Mas cadê a relação? Onde está o espaço da relação? Se, do ponto de vista do nosso primeiro episódio, né, a bolha narcísica, você só come a si mesmo, de um lado, aí você vai trabalhar a possibilidade de relação, de conversar entre setores, também vai sendo minada por conta do uso da inteligência artificial, porque a vida está difícil pagar as coisas, está tudo muito caro, etc. Você vai deixando de pedir ajuda para determinados profissionais, você vai se responsabilizando também pelo seu autocuidado nesses outros lugares.
é o desamparo em cima do desamparo num nível assim que eu acho que é muito preocupante, sem falar de consequência política, do deepfake, da inteligência artificial por Eu não via quero de pensar o que serão vídeo. as eleições esse ano. Essa vai ser brutal, mas eu acho que daqui 4 anos vai ser ainda pior, porque é isso, está subindo em PG, a gente não tem uma dimensão realmente dos efeitos disso a longo prazo. E nós tornamos estados de nós mesmos, eu acho que essa expressão que você usou é a certa. Né? É isso, a gente tem o nosso Ministério da Saúde particular, a gente tem o nosso Ministério da Economia, a gente faz tudo. E isso é muito angustiante, porque é isso que você está dizendo, né? Vira uma responsabilidade nossa e aquilo faz parte do jogo, de lidar com a consequência, mas é também muito angustiante, porque eu não consigo mais ter aquele momento do cafezinho em que algo poderia surgir completamente inesperado, né? E que o movimento da criatividade, a gente precisa de ócio, não dá, porque quem trabalha com criativo, e análise eu acho um processo criativo, como analista e como paciente, mas todos os outros processos criativos, você precisa viver. É aquilo, eu tenho uma lista de conteúdos que eu quero fazer. Quando eu brinquei esses dias no meu Instagram, que o conteúdo, ele precisa ser o seu cocô, no sentido de que você come vida, você digere a vida, isso é elaborado, e aí você vai cagar em algum momento. E aí é esse resto, né? E quando a gente entra nessa lógica de produção de conteúdo também de si mesmo, e que tudo é filmado, e que todo mundo é uma empresa, e que todo mundo é um estado, é tudo muito hipervigilante. E aí eu acho que é muito Foucaultiano que a gente vive na prisão, no estado, no manicômio, tudo junto. Mas é o lugar do mesmo panóptico, ambiente. né? Tipo, o outro te observa, mas você nem vê que o outro tá te observando. Você internaliza esse olhar do outro. Esse é o lugar do panóptico, né? É uma vigilância que não é aquele soldado. Não é aquele policial que passa em frente à cela te olhando. É um policial que pode ou não pode estar na guarita. E você não sabe, então você se comporta. E é o tempo todo. E aí o quanto o Twitter, falando como uma twitteira de carteirinha, né? Esses dias eu tô no Twitter desde 2007, gente. Isso molda personalidades e não é pro bem. Então, o quanto é uma Eu personalidade faço muita moldada dosimetria, eu não uso pelo tanta rede esgoto social. da internet. Isso vai pegando uma dimensão que a gente chama na psicanálise de superegóica, mas o que é? Vai tendo uma dimensão de lei. E aí as pessoas vão tendo discussões de que será que o meu desejo me torna uma feminista de merda? Ou será que isso que eu posso gostar na minha fantasia sexual, isso é cancelável numa determinada medida? E em que medida isso vai virando uma outra lei, né? O que talvez tinha uma proposta interessante inicial para a gente poder pensar as nossas prisões, né, neuróticas, vão virando outras prisões. E aí a gente vai se colocando, né? O que um psicanalista deve ser? Porque tem uma função, mas vai virando aquela discussão das mínimas causas do Twitter. Mas esse é o ponto que eu acho que a gente falou um pouco sobre o desejo da Marina Sena de não engravidar, da porosidade do desejo, mas eu acho que entra numa palavra que você falou mais cedo no episódio de hoje, que é o duplo sentido. Né? Você estava falando sobre uma forma de adestrar a inteligência artificial para entender o duplo sentido. Essa é a proposta psicanalítica, sobretudo para a clínica neurótica. A gente atua num duplo sentido. É essa fronteira. É na ambiguidade. Que ela não cabe, é na ambiguidade. É na merda. É na ironia. Merda. É no xixi, é na graça. Porque a piada ela tem esse lugar também do duplo sentido. Ou tem um lugar de você dizer uma coisa, mas você querer falar uma outra coisa. Né? Ou quer dizer, essa fronteira daquilo que pode ser duas coisas ao mesmo tempo. O desejo que pode ser amor e ódio simultaneamente. Gozo. Simultaneamente. Esse é o espaço que a gente atua. Né? E adestrar a inteligência artificial para entender o duplo sentido é impossível. E aí uma aposta que eu tenho, né? Inclusive do que vai fazer mais sucesso nas redes sociais e no mundo, observando os movimentos culturais, né? Eu brinco que eu sou cronicamente online, isso tem um custo, que é isso, é um excesso de excitação e de libido que às vezes cansa, né? Isso de você ficar muito na rede social, e eu sinto que a nossa geração, principalmente, está ficando meio saturada
das redes, da imagem, do Instagram, a gente já está começando um movimento muito grande de questionar isso. E aí, o que está sendo mais valorizado? Mas aí é muito louco, porque a gente questiona nessa posição que é de super aparecer, né? Quer dizer, a gente como... está jogando as regras do jogo. Exato. Nós somos pessoas bem adaptadas ao nosso tempo. Eu acho que esse é um ponto importante. Eu acho que esse é um ponto importante. Como ocupar uma determinada posição que é hegemônica, que é requerida, que é normativa, mas tentar, de alguma maneira, fissurar por dentro, se isso é uma tentativa talvez desesperada, sem nenhum efeito, a gente não sabe. Mas de tentar jogar algum destino dentro dessa formatação, daquilo que explode essa formatação em algum lugar. Né? E o quanto isso de observar aquilo que as pessoas estão tendo mais interesse, eu vejo uma alta muito grande, eu não sei por quanto tempo isso vai se sustentar, mas em hobbies orgânicos. Então, o que é a pira do momento, né? Vamos fazer cerâmica, vamos aprender a costurar, vamos pintar, vamos fazer tudo aquilo que é mais autoral, porque é tudo aquilo que é humano. É aquilo que a inteligência artificial não consegue reproduzir. Porque se você coloca, né, a inteligência artificial, ela consegue reproduzir, mas você precisa explicitamente pedir isso para ela. Né? E naturalmente, não que a inteligência artificial seja natural, ela vai trazer algo mais perfeito ou mais enquadrado possível diante da estatística do que as pessoas querem, né? Então ela vai entregar ali estatisticamente algo que o erro mais humano de uma cerâmica, que é aquilo, não, eu gosto quando ela tem uma lasquinha, eu gosto quando ela é orgânica. Quando é industrializado, não entrega. Uma peça industrializada não é a mesma de uma peça artesanal. A artesanal vale mais. E cada vez mais querendo sair, e tem uma discussão de performance que passa sobre isso, né? Ai, pessoas performáticas que querem romantizar a vida. Ai, gente, cada um faz o que quiser. Cara. Faz o que quiser da própria vida. Romantiza a vida. No final das contas, eu acho que a gente tem que criar maneiras, justamente, né? Parece que eu tô repetindo a palavra, mas é criativo. E de romantizar, etc e tal, mas a gente está tendo, diante dessa saturação das redes e da internet, um movimento cada vez mais autoral. Então, aquilo que é o erro humano, isso é uma aposta que eu tenho, ele vai ser mais valorizado. Por quê? Porque aí eu consigo ter identificação. E eu penso nisso, nas dinâmicas também, dentro do que era o mercado, né, de influência antigamente, da própria Taylor Swift e do que é hoje em dia. Porque você tem ali algum eco do eu, que ele é miserável assim como eu. A Taylor Swift está escrevendo sobre amor há 20 anos e a gente estabelece uma relação parasocial com ela porque eu vejo um eu meu ali, de alguma forma. Existe essa identificação que é diferente da identificação do fã alienado. É uma identificação que pode produzir algo e que ela ecoa, né? E aí eu sinto que também nessa pira da influência, eles estão perdendo o mercado porque eles estão virando celebridade. Celebridade é muito distante do eu. Do gente como a gente. Aquilo, eu gosto daquela pessoa porque ela é gente como a gente. Ela não tem frescura. Isso é da autenticidade do autoral. E cada vez mais que a gente tem algo higienizado de certa forma, isso vai ficando mais caro, né? Eu não sei se é a minha bolha falando, retomando o ponto do episódio 1, mas eu sinto que novos artistas estão aparecendo no mercado e a gente estava num momento em que as celebridades estavam meio que se auto-reproduzindo, era mais os Nepo Babies que estavam recebendo mais atenção. O próprio Heated Rivalry, que é essa série que eu falei no primeiro episódio, os dois protagonistas, eles foram lançados assim para Hollywood de uma maneira muito forte. Ou seja, há um interesse, eu acho que você está tocando talvez um lugar do inconsciente coletivo, assim, de fato, um interesse por um certo novos rostos, novas possibilidade de errar, não ser roteirizado, de conseguir falar e é isso, e fala e erra, e tem uma vírgula aqui que eu não consigo terminar a frase, e isso ser colocado num ponto, essa pessoa ela é mais humana, tem algo humano vazado. A recuperação é o fim da máquina, né? Da era das máquinas que tanto valorizamos até agora enquanto sociedade, e talvez conseguir furar um pouco essa robótica toda de si e falar, tem fissura aqui. Tem buraco aqui. O nosso corpo não suporta tanta idealização, no sentido de um excesso que é muito investido ali, no sentido que também isso não se sustenta.
né? Quando eu brinco que a psicanálise lida com a merda e muitas pessoas têm dificuldade de falar sobre cocô, a gente sempre é muito escatológico, né? Agora a gente tá, o vídeo tá sendo a primeira vez, A mas gente no está se geral a comportando. gente tá se comportando muito bem. Mas é porque é muito difícil para as pessoas olharem para a própria merda, no sentido cultural que a gente dá a ela, mas também naquilo que não é tão bonito assim. Só que no fundo, quando a gente vai dormir, quando a gente sonha, quando a gente está na nossa terapia, quando a gente está nos nossos pensamentos, a gente se depara com isso. Não dá para poder fugir muito. E aí eu sinto que quando essa pessoa nas redes sociais ou em algum lugar, elas conseguem fazer esse caminho sendo autênticas ou fugindo do status quo, isso é muito mais sedutor. Sim, eu acho que isso, voltando um pouco para a questão da autoria e da inteligência artificial, né? A gente começou a notar, quem não lança a mão da inteligência artificial, um outro grupo de pessoas que tem entrado cada vez mais para o lugar falho de falar sobre si. Que são as escritas sobre si, as autoetnografias, as escrevivências, né? Que é um lugar diferente de posicionamento com pesquisa acadêmica, porque tem um boom de autoetnografia na antropologia, que é um fenômeno importante, assim, eu acho que a gente tem que dar conta bibliograficamente desse fenômeno e tentar entender isso num contexto mais amplo, das escrevivências, mas isso também está acontecendo na literatura, né? Vera Conelli escrevendo o Autoanálises, Annie Ernaux. E Annie Ernaux, eu acho que o Nobel da literatura, e eu estou fazendo uma leitura de todas as mulheres que ganharam o Nobel da literatura, o que eu tenho sentido é que elas trazem algo de vanguardista. Então, elas denunciam meio o que está saindo ali da sua época. E a Annie Ernaux, ela ganhou o Nobel pela obra dela em 2022, 2023, não sei exatamente o ano, mas ela escreve desde 1970. E ela ganhou pela obra, geralmente se ganha pela obra inteira, mas eu acho que ela vai trazer, né, uma escritora francesa que ela escreve a partir de um lugar de classe e sobre a própria vida. É o que eles chamam de autossociobiografia. Então, você vai falar de si, do lugar da sociedade e contando o que está acontecendo no mundo, as suas elaborações. É diferente de uma autobiografia e é diferente também de uma biografia, que exige uma pessoa famosa. Né? Então, eu vou ler uma biografia do Da Vinci porque eu sei quem que é é o Da diferente de uma Vinci. autoetnografia. Que é uma pesquisa sobre si, né? Então, o que eu sinto que a Annie Ernaux simboliza é justamente, o prêmio dela simboliza, né? É esse resgate, porque a Annie Ernaux, como uma francesa, ela escreve de uma maneira muito crua. Então, o texto da Annie Ernaux, a pontuação é muito diferente do ChatGPT. É uma pontuação que, na hora de você ler, ela demanda que você respire toda hora. Então, não é um texto com grandes frases, grandes parágrafos. E ela fala, por exemplo, na década de 70, de um aborto que ela fez clandestino quando o aborto não era legalizado na França. 1970, essa foi a mulher que ganhou o Nobel da Literatura em 2022. Recentemente, ela falou sobre se apaixonar aos 70 anos e querer pendurar num lustre com um novinho, entendeu? Então, ela vai trazer ali, né? Além de um relato de ser da classe trabalhadora francesa pós-Segunda Guerra Mundial, ou seja, uma classe pobre, e ascender para a classe burguesa, porque ela se tornou professora, o dialeto dela ficou diferente dos pais dela, o idioma ficou, né, parecia distinto, mas ela também traz isso de uma mulher que toma as próprias decisões e que erra, e que ela assume que erra, e que é contraditória, e isso tá tendo muito apelo. Quando eu brinco de gostar de livros de mulheres doidas, é isso, tipo, nossa, uma identificação. Ai, se eu não tivesse superego, se eu não tivesse tanto recalque, eu seria assim, né? Que é o erro, que é a miséria. Ela só não é tão instagramável ainda, mas o meu palpite é que vai acabar sendo. Fala um pouco mais, como assim? É porque eu acho que a gente tá saturando do Instagram. Qual que é a dinâmica do TikTok que é diferente do Instagram? Entendi. O Instagram Você acha que o Instagramável vai aparecer no erro, na vai falha, aparecer no no ruído? erro, na falha, no ruído, que eu sinto que é mais o que é o TikTok, que são públicos muito diferentes. Entendi. Então, quando eu penso na dinâmica das redes sociais, primeiro o Twitter, que é o esgoto, né, falando das 3 principais. E não é todo mundo que sustenta, porque ele tem um discurso de ódio muito forte. A gente tem um Instagram, que é tudo aquilo que é muito bonito e que eu vou parecer uma excelente profissional, eu vou falar assim porque eu tenho uma autoridade, e às vezes a pessoa estudou, né, não tem essa autoridade toda, mas eu vou aparecer, e isso tá furando.
né? Está sendo furado e não está sendo suportado. Porque você tá assim, a minha vida tá miserável, eu tô aqui tendo que trabalhar todo dia, o outro tá gozando o tempo inteiro, o que é isso? E aí você vai pro TikTok, que é uma outra dinâmica, que é uma outra linguagem, isso está acontecendo completamente diferente, porque as pessoas estão contando histórias da sua própria cagada, elas estão contando casos de date ruim. De date ruim, é uma coisa mais cômica, o timing é outro, a linguagem é outra. Também tem uma dinâmica que os tios ainda não chegaram no TikTok, a família ainda não chegou no TikTok, no geral. Porque o TikTok, o algoritmo não aparece só para quem te segue. Tem uma coisa do For You. Então, não é aquilo que a sua família também tá te vendo. Eu acho que tem uma dinâmica aí também que diferencia. E tem essa coisa o erro, ele é mais suportável e ele é gostado. Então, eu sinto que o Instagram, para se adaptar, como toda rede ele vai acabar tendo essa mudança de linguagem. E eu acho que a gente entra num ponto importante, quando a gente está falando de erro, que entre ideais de eus e eus ideais, não há possibilidade de conflito. Sim. Porque você tem a fantasia de uma certa perfectibilidade. A partir do momento em que a gente começa a incorporar o erro como uma forma de produção, como uma forma de valorização, seja nos makers, né, quem faz trabalho artesanal, ou seja, em vídeos que não tem roteiro e que a coisa ela acontece numa certa espontaneidade, há a possibilidade do conflito aparecer. Sim. Por quê? A possibilidade de falar uma bobagem, de ser cancelado, a possibilidade de você cometer um erro e ofender alguém sem querer, assim, mas e é isso, sem querer querendo, às vezes, também, né? Mas esse lugar do erro como um possível indutor de conflito. Quando você roteiriza um vídeo, quando você roteiriza um podcast, quando você só mostra o lado bom da vida, o conflito, se aparece, é do outro. Porque eu consegui tirar tudo que eu poderia tirar desse roteiro, de que poderia gerar problema, aí não fala isso aqui, aí tem os PRs, são as equipes para falar, quanto maior é uma influência, uma celebridade, né, você tem equipes para falar, não fala assim, treinar como comunicar, para nunca cair em assuntos espinhosos, para nunca gerar duplo sentido, dúvida, suspeita, errar. Né? Ou seja, a partir do momento em que o erro passa a entrar no roteiro, e me parece que essa é a direção mesmo, eu concordo com você, a possibilidade de conflito se instaura. E onde há conflito, a verdade, a vida, a aliança... Né? Toda a teoria psicanalítica que até o momento se sustenta, ela é baseada nessa ideia de conflito. Só que, como a palavra já simboliza, ela não é prazerosa. Né? Aquilo... tem um meme da Débora Seco que, para mim, amo. Pura sabedoria popular. Né? Aquilo é o estado da arte absoluto. É perfeito. O que a gente é o que a gente pode ser. E não o que a gente gostaria de ser. Eu gostaria de ser tão mais do que eu sou. E aí parece que a gente tá num boteco tomando cerveja num fim de noite, falando sobre poesia ruim, mas eu acho que diz uma verdade do ser humano que a gente esconde quando vai dormir à noite e tem crise de ansiedade porque eu tô decepcionando alguém que idealizou alguma coisa sobre mim em algum momento e eu não suporto fracassar nesse sentido. Quem tá conseguindo trabalhar isso de alguma maneira, seja fazendo arte, seja expondo isso em algum lugar, seja sendo criativo com essa miséria, ou seja, sublimando, porque o conceito de sublimação na psicanálise é você transformar a agressividade, que é inerente à vida, que é queria matar o coleguinha e não posso, em algo que é culturalmente aprovado. Então, uma produção acadêmica, arte, fazer um podcast, porque eu tô puta como a psicanálise tá sendo transmitida e eu me sinto representada, e enfim, né, os desdobramentos, isso acaba trazendo essa noção porosa, que eu acho que tem cada vez mais demanda, porque o ser humano é poroso. E é aquilo, a Barbie, eu acho que o filme da Barbie, com todas as contradições que muita gente não gostou, ele simboliza um pouco isso. Porque a Barbie, ela tem celulite e pensamento sobre morte. Né? A menina ali do Pobres Criaturas, que ganhou o Oscar, também no mesmo ano que é a Barbie Cult, no final das contas é isso, ela tem ali uma sexualidade muito ativa e um desejo e uma contradição. Então, a gente consome isso no mundo, na literatura, naquilo que a gente joga. Pô, Game of Thrones, que é uma série que não tem nenhum personagem que você fala, nossa, esse é o bonzinho, esse é o malzinho.
É todo mundo cinza. Uhum. Na vida é assim. E no Instagram isso está saturando, por quê? Porque não se sustenta. Uhum. Não vai se sustentar até a harmonização facial, ela acaba no momento. E aí você tem que fazer de novo. E eu acho que esse é um ponto importante, né? Do impossível ser completo. Não tem como uma pessoa não ter uma zona cinza. Uhum. Né? E isso fala um pouco da idealização que se faz da celebridade, que a gente já falou num episódio. É isso, a gente quer se relacionar e se identificar cada vez mais com pessoas que sejam borradas em algum lugar. E idealização até do próprio analista. Eu sinto que essa é uma dinâmica que a gente está pensando muito agora, porque o que era um psicanalista? Qual que é a imagem cultural de um psicanalista? É geralmente de um homem sentado, né? E aí tem toda a questão do charuto e tal, em silêncio, bicha muda. Né? E é aquela coisa que o psicanalista é dessa maneira, que teve um lugar, eu acho, no contexto francês, de um analista morto. Essa ideia de um analista morto. Cada vez mais, toda vez que eu me surpreendo, que alguém chega no Twitter, né, e fala assim, eu gostaria de fazer análise com você. Eu falo assim, eu jamais procuraria minha analista no Twitter. E eu me pergunto, o que você está fazendo procurando uma analista no Twitter? Você está querendo achar merda dela, no sentido de você está querendo achar... Acho que tem um lugar de querer saber um espectro político, que é uma dinâmica que está em jogo hoje em dia. Às vezes saber sexualidade. Saber a sexualidade, né? Mas eu também quero saber ali uma pessoalidade, alguma coisa. E essa é uma discussão muito nova para a psicanálise também. Porque o quanto é sobre o outro, mas talvez, em certa medida, a fantasia do suposto saber vai cair em algum momento, quando a pessoa entra em análise, que é... O meu analista, aquela pessoa que me escuta, também está vivendo pela primeira vez e ela é tão cagada quanto eu, de maneiras distintas, e é importante que ela saiba da própria merda para ela poder conseguir separar o que é dela e o que é do outro, mas que não existe esse chegar lá. Não existe essa perfeição de uma pessoa bem resolvida, que é isso. Eu estou com a terapia em dia. Uma pessoa bem resolvida. KKKKKK. E eu acho que isso é fundamental para poder pensar justamente como a psicanálise ela necessita estar o tempo todo se atualizando em diálogo íntimo com a cultura. Ela é cultural. Porque é isso, os adoecimentos eles vão acontecer a partir de movimentos culturais que estão sendo dispostos para a gente, que vai desde o uso das tecnologias, das inteligências artificiais que alucinam, né? E às vezes produzem conteúdos assim... sem pé nem cabeça ali, e você só querendo uma frase para poder postar de legenda, né? Desde esse tipo de uso de tecnologia até toda a tecnologia que nos compõe, sejam os streamings, as redes sociais de modo geral, a nossa casa toda inteligente, quer dizer, olha como a gente está inserido no mundo. Você chega em casa e fala alguma coisa em voz alta, a luz acende, apaga. E agora, né? qual que é a demanda... que, pelo menos um desejo que eu tenho nas casas do Pinterest, né? Fazendo referência ao último episódio que eu salvo, é casa de vó. Porque o que tem na casa de vó? Primeiro, ela tem personalidade. telhado. Não, e telhado é caro. Telhado é caro que teve hoje o João em dia, Gomes falando que ele queria uma casa de alpendre e não uma casa que era tudo paredes cinzas e portas que gigantes. Parece um consultório É o médico. greco-romano, né? Não, e tem uma coisa meio que parece greco-goiano. Greco-goiano. E tem uma coisa que parece consultório odontológico também, não é muito estética. E as igrejas evangélicas da church, e essas paredes pretas. Essas coisas assim. Mas o que tem? É a pira da casa de vó, que é o quê? A casinha com personalidade, Vogue Brasil, que é aquela coisa, o Bastwing, cores. Isso tá voltando. Porque está saturando esse outro lado que é o tudo igual. E eu acho que, mais uma vez, não é a gente demonizar a tecnologia, porque graças a Deus existe tecnologia e a inteligência artificial ela tem muito uma função. Eu acho que a gente tem que entender a inteligência artificial e saber usá-la, porque senão fica aquilo, né? Todo mundo nas cavernas, o psicanalista negando. Não, porque eu não concordo, eu vou negar. Gente, todo mundo é produto da cultura, a gente não vai vencer o status quo. Eu acho que é importante a gente se dar conta que a gente não vai vencer, não vai quebrar a roda. Mas em que medida a gente vai utilizar isso e a gente vai utilizar a nossa inteligência e a nossa criatividade, que demanda o ócio, para poder criar a partir disso e sabendo quando utilizar a inteligência artificial, quando não utilizá-la, quando ela está me trazendo excesso, olhar para o próprio corpo. Né? Não é que eu tenho que beber 3 litros de água, porque disseram... Eu tenho sede, eu tenho fome esse horário, eu tenho que comer 3 horas, eu tenho fome. Que horas eu tenho fome? Como meu metabolismo funciona? Eu trabalho melhor de manhã, de tarde ou de noite?
Não tem uma resposta geral para isso, não é a tecnologia que vai te dizer isso. E às vezes o caminho vai ser entrar em conflito para poder também descobrir a resposta disso. E aí a gente entra no gancho para o próximo episódio, em que a gente vai falar sobre conflito, e se eu te perguntasse, né, qual que é o top 3 palavras ali da psicanálise, você possivelmente me diria sexo, mas o quanto a sexualidade foi um artifício teórico, né, que o Freud utilizou para poder falar de conflito, de excitação, e não necessariamente ali aquela coisa edípica clássica de querer casar com a mãe e matar o pai, mas que tem toda uma argumentação teórica por trás disso, que no fim das contas a gente está falando de desamparo e conflito. Então é isso, pessoal. Se você gostou do episódio até aqui, curte a gente, compartilha, divulga para os amigos e a gente se encontra. Até mais. E para os inimigos também. Tchau.